Estamos aqui com o prefeito Fernando Jordão, considerada a maior liderança política de Angra e da região Costa Verde. Uma honra hoje, uma entrevista exclusiva. O prefeito vai falar sobre diversos assuntos. Bom dia, prefeito. Bom dia, Bulé. Bom dia aí. É desse trabalho lindo que você faz no jornalismo aqui na região. Quero fazer uma correção na sua fala. Posso? Pode. Começar fazendo uma correção. Maior liderança? Não é preciso isso. Eu sou uma liderança, mas tem outras lideranças importantes aqui na região. Eu sou apenas uma pessoa que no Executivo realizou e as pessoas reconhecem isso. Eu já estou feliz, eu não quero ser o maior. Eu quero ser um cara que contribuiu com a nossa região, com a nossa cidade. O seu eleitorado sempre foi muito fiel ao senhor. O senhor tem um capital político cristalizado no município, tanto que o senhor venceu a última eleição considerada a mais disputada da história, né? Uma eleição também considerada a eleição dos padrinhos, com o senhor apoiando o Ferretti e o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando um outro candidato. Nos bastidores, os seus apoiadores defendem que o senhor retorne para a Câmara dos Deputados em Brasília. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Como é que vai ficar o seu futuro a partir de agora? Olha, nessas eleições foi uma eleição muito valorizada. A nossa vitória foi uma vitória muito grande, muito expressiva. Mas o Ferretti teve eu como padrinho e o outro candidato teve o ex-presidente Jair Bolsonaro como padrinho. Mas tem uma diferença grande. O Ferretti, além do apoio que eu dei a ele, o Ferretti tem luz própria, tem trabalho. Então é diferente. Eu fui parte do padrinho do Ferretti, porque a outra parte do padrinho foi o trabalho do Ferretti. 40 anos engenheiro da prefeitura, foi meu secretário de governo, fez um trabalho lindo com a integração de todo o governo, conversando, ouvindo os secretários. O Ferretti é um cara que sabe ouvir. Essa é a diferença. O Ferretti tem luz própria. O outro candidato era um desconhecido. O presidente Jair Bolsonaro escolheu uma pessoa totalmente despreparada para ser o candidato. Então, ele precisava 100% no padrinho. O Ferretti, não. O Ferretti tem luz própria, já tem trabalho na cidade, é conhecido na cidade. Nunca foi político. Quando eu escolhi o Ferretti, para o Ferretti continuar o governo que a gente faz, e o Ferretti está preparado para continuar e ampliar, eu escolhi porque eu sabia que o Ferretti tinha capacidade para isso. A outra pessoa é uma pessoa completamente despreparada para o poder. O poder, minha gente, não é para qualquer um. O poder embriaga. Eu estou no 4º mandato de prefeito. Estou encerrando meu 4º mandato. Eu devo muito à população de Angra dos Reis, que sempre acreditou em mim. Eu nunca usei meu mandato para prejudicar ninguém, para xingar ninguém, para falar mal de ninguém. Eu sempre fui trabalhar. E a gente até está com uma campanha na rua que o trabalho fala pela gente. Por quê? Porque o trabalho está aí. As pessoas veem isso. Então essa foi a diferença dos padrinhos. Então eu estou muito honrado em o Ferretti ter sido eleito prefeito. E agora, até nessa demanda jurídica que o outro candidato fez uma demanda na justiça, a gente deu de goleada, 7-0. Eu até pedi música na Costa Azul. Aproveito até para poder falar um pouquinho mais, mas essa vitória foi uma vitória importante, né? Porque foi antes da posse e encerra aí as especulações, né, da oposição que estava tentando criar todo um terrorismo, né? O outro candidato é um candidato de fake news, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ganhar isso, que vai fazer aquilo, prometeu o mundo a todo mundo. Aliás, eu escuto por aí que a prefeitura estava toda vendida já para pessoas de outros lugares. Mas isso passou, né? A eleição, você fala o que você quer, né? E um candidato que se dizia engenheiro,
nem diploma de engenheiro tem. Então, é um candidato fake news. E, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, que eu considero, sempre fui amigo dele, não teve uma palavra nessas eleições contra ele, teve dele contra mim, mas minha contra ele nunca teve. Porque eu sempre respeitei ele, eu gosto dele, mas ele escolheu uma pessoa errada. Tanto escolheu que a população votou no Ferretti. Aproveitando até que o senhor já entrou nessa parte, como é que o senhor hoje está afiliado no PL? Estou filiado, continuo. Eu e a Célia Jordão continuamos filiados no PL. E a gente, ainda eu estou pensando qual é o partido eu devo sair do PL, né? Porque foi um partido que não foi correto comigo, nem com a Célia Jordão. A gente tinha aqui, o diretório do PL foi destituído sem motivo nenhum, né? Por uma aventura política. Eu acho que o presidente errou muito nessas questões, mas a política é assim. A gente, eu estou acostumado já, né, com as pessoas que na política mudam de acordo com o vento. Eu continuo na mesma linha, gostaria, né, porque o PL foi meu primeiro partido político, ainda com Álvaro Vale. Depois a gente foi para o PL para apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Aqui em Angra apoiamos ele. Eu sou uma pessoa da livre iniciativa, sempre defendi a empresa privada. Acho que o Estado tem que ser menor. O Estado tem que fazer bem na segurança, na educação, na saúde. As outras coisas a gente tem que entregar para o empresariado. Quanto maior o Estado, maior corrupção. Quanto menor o Estado, menor corrupção e mais agilidade. Eu sempre defendi isso. Eu sou um homem, eu venho da livre iniciativa, a minha família está no comércio há quase 100 anos, aqui em Angra dos Reis, e por isso que... mas ainda estou no PL, né? E fiquei... Porque, na verdade, o que o PL fez não é um partido democrático, foi imposição de cima para baixo. E a população não gosta disso. Tanto é que nós ganhamos as eleições, com todo o prestígio do Bolsonaro, aqui em Angra dos Reis, no Brasil, a gente ganhou a eleição, porque a população viu que não era por esse caminho, né? Mas, enfim, isso passou. O Ferretti vai ser o prefeito de todos, de quem votou nele e de quem não votou. É uma pessoa preparada, que ouve as pessoas, conhece a máquina da prefeitura até mais que eu, porque é um engenheiro de carreira da prefeitura, engenheiro de verdade. Através das coberturas do Diário de Angra, nós acompanhamos de perto várias agendas institucionais da prefeitura, inclusive nas escolas, revitalizações de escolas, e a gente vê o senhor caminhando tranquilamente na rua, né? Tranquilamente depois de 4 mandatos. No começo da entrevista eu disse que o senhor é a maior liderança política do município, porque o senhor sempre... Eu não sou maior, eu sou uma liderança. É na minha opinião, né? É na minha opinião. Mas eu escuto os analistas também dizer isso. Os analistas dizem que o senhor é a maior liderança da região. Vamos lá, por quê? O senhor venceu em 2000 com 72% dos votos válidos. Depois o senhor foi reeleito em 2004 com mais de 70% dos votos válidos e retornou em 2016 com 82% dos votos válidos. Isso é um fenômeno. Isso foi resultado de uma aprovação que o senhor teve no seu primeiro e segundo mandato. Foi resultado, Bulé, do trabalho. Do trabalho. Quando você tem trabalho, não adianta ficar na internet contando mentira, fazendo... O trabalho está aí. O trabalho fala pela gente. Esse é o novo slogan agora, né? O trabalho fala pela gente. Mas, olha, quando eu fui eleito em 2001, eu sempre fui oposição ao PT, né? Aqui em Angra dos Reis. Ganhei a eleição em 2001, governei até 2004, fui reeleito
uma maioria expressiva. Agradeço muito a população de reconhecer esse trabalho nosso. E depois elegemos o meu sucessor, que não foi bem, e que hoje até nem mora mais em Angra dos Reis. E depois eu fui para a Câmara Federal. A população me elegeu 2 vezes deputado federal. E depois a cidade mergulhou numa fase muito ruim. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui, Bulé, e o Diário de Angra é um jornal que informa, um jornal que está sempre muito moderno, antenado, você tem boas narrativas. Quando o governo é ruim, a continuidade não é boa, né? E aqui a gente, no Brasil, tem o Instituto da Reeleição, mais uma vez só. E eu não pude mais, em 2008, ser candidato. E a gente tentou eleger um governo que pudesse continuar e ampliar. Mas não aconteceu isso. Foi ruim. Depois veio o PT. Em função do governo do Tuca, veio o PT que elegeu a Conceição, até disputando comigo. Aí depois disso eu fui para a Câmara Federal e a população queria que eu voltasse. Muita gente falava assim, Fernando, você não deve sair de Brasília, está muito ruim aqui em Angra, 4 folhas de pagamento dos servidores públicos sem pagar, a prefeitura não tem crédito para comprar um Captopril, um remédio, 500 milhões de dívida a fornecedores, greve, funcionários acampados no salão nobre da prefeitura, na porta da prefeitura, fica aí mesmo quieto em Brasília. Quando o senhor... A dona Alta da padaria, que é muito minha amiga, manda um beijo para a dona Alta aí, e as suas filhas, eu sempre frequentei muito a padaria do comércio, que deixou muitas saudades, e eles falavam, pô, Fernando, os servidores vêm aqui, tá um caos na prefeitura, você vem fazer o quê aqui em Angra? Eram muitos problemas, né, prefeito? Eram os problemas de finanças, né? A prefeitura praticamente... Desordem administrativa. A prefeitura praticamente endividada e a cidade também mergulhada numa violência que, né, nós jamais vimos. O que o senhor acha que foi mais difícil? Sanear as contas da prefeitura ou resolver investir na segurança no município? Mas eu ainda vou complementar o meu raciocínio e depois eu entro nesse... Pode ser? Pode, claro. Então, e aí eu voltei, ganhei com mais de 80% dos votos e começamos de novo o reequilíbrio administrativo e financeiro do município. Tudo que eu estou falando, você que mora em Angra, viveu. Né? Muitas vezes, algumas pessoas que chegaram em Angra há 10 anos, 15, 8 anos, não conhecem todo esse trabalho. Angra tem muitas pessoas novas que, inclusive, votam aqui. Não lembram disso. Vou fazer um parênteses. Eu costumo dizer isso que o senhor está falando, que as pessoas, os jovens de 18 anos não sabem quem é o Fernando Jordão, porque no seu primeiro mandato e no seu segundo mandato, nós que somos angrenses, não eram nascidos e criados aqui, nós vimos o choque urbanístico que a primeira gestão do senhor fez na cidade. A cidade era praticamente toda sem pavimentação, sem urbanização. O senhor urbanizou praticamente todos os bairros da cidade no primeiro mandato. Mas isso é uma coisa natural e normal, porque o tempo vai passando, né? E as pessoas esquecem rápido das coisas. Isso é do ser humano, não é culpa de ninguém. Isso é da gente. Mas enquanto eu até tenho que relembrar. O nosso papo aqui também é uma retrospectiva e é uma lembrança das coisas que nós fizemos, que mais antigas, mais novas. Mas eu estava, o Bulé, outro dia, tem 2 dias atrás, a gente estava inaugurando os 3 novos CTIs da maternidade, na antiga Santa Casa. Ficou lindo lá. Leitos para... um hospital para cuidar da mulher, criança e mulher, ali no Agamar. E eu estava conversando com os servidores da Santa Casa, como foi importante a continuidade, a eleição do Ferretti. Que
porque todo esse trabalho que eu fiz tem o dedo do Ferretti, tem a participação do Ferretti. A eleição do Ferretti simboliza a continuidade da maternidade, dos avanços que ela teve. A melhor maternidade hoje do interior do estado do Rio de Janeiro, pode comparar com qualquer uma do Rio, é aqui em Angra dos Reis, maternidade pública. E o Ferretti irá ampliar toda essa maternidade. Então, como foi importante a eleição do Ferretti para continuar com a maternidade, com o cartão educação, com a segurança da cidade. Quantos partos nós já estamos na maternidade? São mais de 4.000 partos. Partos humanizados. A gente até está invertendo uma mão. O que é invertendo uma mão? Muita gente de Angra ia ter seus filhos, as mulheres iam ter seus filhos em Barra Mansa, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Hoje agora é inverso. Muita gente, além das mães de Angra ficarem aqui e terem uma maternidade digna, ganham um kit, né, uma bolsa com kit quando seu filho nasce, com todos os materiais, roupinha, materiais para limpar, fazer a higiene do bebê. É uma maternidade de excelência. Além das mães de Angra, as mães de Barra Mansa, de Mangaratiba, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, estão migrando para ter seus filhos aqui. Muitas vezes uma pessoa possa reclamar ainda da saúde em alguns pontos, porque muita gente da saúde privada em Angra dos Reis está migrando para a saúde pública. Mas muitas vezes as pessoas reclamam também, umas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes reclamam com razão. A gente avançou muito na saúde, mas tem muito por fazer. Essa inversão de mão que nós fizemos agora na maternidade, agora é o contrário, as pessoas estão vindo para... Nós vamos fazer no HMJ. O Ferretti, o HMJ está preparado com CTI decente hoje, e o Ferretti está preparado para lá no HMJ avançar nas cirurgias mais complexas de ortopedia. Eu estava conversando outro dia com o doutor Gustavo Lage, que é um grande ortopedista de Angra dos Reis, que teve sua formação na Tijotrauma, no INTO, e hoje trabalha aqui em Angra dos Reis. Ele com a doutora Viviane Vogado vão nos assessorar para que a gente tenha, quando uma pessoa quebra um joelho, um exemplo, em vez de tirar um raio-x hoje, como é feito no HMJ, e depois dar um remédio, depois interna, para transferir para o INTO, isso é muito ruim. Essa é uma falha, não digo uma falha, é um processo que a gente ainda vive e que nós vamos superar. Como? Criando a ortopedia de alta complexidade, a pessoa entra na emergência do HMJ, vê o que precisa, com tomografia, com radiografia, e já vai para operar no mesmo dia. Não fica uma semana, um mês no hospital, esperando uma transferência. Mas isso só é possível porque nós já estamos no estágio hoje, no HMJ, de média complexidade. No HMJ anterior à minha gestão, eu que construí o HMJ, não tinha nem centro cirúrgico. Os médicos dormiam no centro cirúrgico. A saúde é um passo de cada vez. Então, hoje, o HMJ ele está preparado e ele vai estar mais preparado ainda na gestão do Ferretti para fazer esse tipo de cirurgia. Eu estou dando um exemplo da ortopedia. Nós vamos fazer também nas outras necessidades clínicas. A ideia é que o HMJ dê a solução, a resolução com rapidez aqui em Angra dos Reis, para parar de fazer as transferências, como nós paramos na maternidade, como a gente parou já o serviço de oncologia que o HMJ tem. 95% das pessoas que precisam de fazer
serviços médio oncologia, já é feito no HMJ. O que ainda não é feito? A radioterapia, que representa 5%. O Ferret vai fazer para fazer a rádio também. Vamos ter radioterapia também, Angra? A radioterapia também. Vamos fazer os cateterismos aqui. Só vai ser transferido para o Rio de Janeiro ou São Paulo uma coisa de alta complexidade, como um transplante de coração, um transplante de rim, que precisa de um grande centro. Mas as cirurgias de complexidades mais complexas vão ser feitas aqui em Angra, no HMJ. Nós tiramos o HMJ do ostracismo, colocamos numa fase média e agora o Ferret irá colocar o HMJ numa fase de alta complexidade. Então, é um passo de cada vez. A gente tem pessoas como a doutora Viviane Bogado, como o doutor Gustavo e outros médicos também. Eu estou aqui dando um exemplo da ortopedia e do CTI, que a doutora Viviane Bogado é a responsável pelos CTIs nossos da região. Então, é esse o passo que o Ferret irá dar. Com o Hospital do Olho, com o Centro de Imagem, com o hospital também para os animais. Então, nós avançamos muito, mas tem muito por fazer. O meu medo era a gente ter uma mudança política que não compreendesse isso tudo que nós estamos conversando aqui. Pelo contrário, é uma pessoa completamente despreparada. Quem disputou a eleição com o Ferret é uma pessoa despreparada para continuar esse trabalho. Seria muito ruim essa descontinuidade de todos esses serviços, do cartão educação, do saúde no olhar, da óculos para as crianças, da catarata. Então, mutirão da catarata. Mutirão da catarata. E tudo isso precisava que uma pessoa que tivesse esse conhecimento, e o Ferret tem esse conhecimento porque trabalhou comigo nisso. Eu até falo o seguinte, as pessoas perguntam, você vai dar conselho ao Ferret? Ferret não precisa de conselho. O Ferret sabe como eu trabalhei, ele trabalhou junto comigo. Então ele sabe o que tem que fazer. Essa é a grande diferença dos padrinhos. O outro candidato tem um padrinho político forte, mas completamente despreparado. E o Ferret tem um padrinho. Eu, que sou mais ou menos padrinho, não sou tão forte, sou pequenininho, mas a população aqui conhece o meu trabalho. E ele está preparado para continuar no dia 1º de janeiro todo esse trabalho. Não só continuar. O Ferret tem uma cabeça grande, inteligente, ele vai ampliar. Nós não queremos apenas a continuidade. Continuidade das coisas boas e ampliar as coisas boas. E fará outras coisas boas para o município. Então a diferença de padrinho é só essa. Eu diria que os dois padrinhos são bons. Um grandão e eu pequenininho. Mas o Ferret tem luz própria. Conhece a máquina, conhece a cidade. O outro candidato, agora que veio conhecer um pouquinho a cidade, não sabia onde que era a Lambicada, não sabia onde que era o Morro da Constância no Frade. Inclusive, na campanha, falou de um lugar completamente que não era aquele lugar. Não conhece a cidade. Mas isso tudo a população reconheceu. Tanto que ganhou foi o Ferret. Perfeito. Nesses 4 mandatos, qual foi o desafio que o senhor achou mais difícil? A questão da segurança foi um desafio que o senhor considerava muito complicado? Fala um pouquinho dessa... A segurança foi um grande desafio. Por que foi um grande desafio? Porque a segurança não é prerrogativa do prefeito. Pela Constituição brasileira, segurança é uma responsabilidade do governo do Estado e do governo federal. Mas, mulher, aqui em Angra a situação estava tão difícil, conflitos no Belém, conflitos no Camorim Grande, no Frade, que eu tive que puxar
a responsabilidade também para mim. Então, conflitos atrapalhavam o turismo, atrapalhava o comércio do Frade, o comércio da cidade, o comércio do Camorim, o comércio do Belém, atrapalhava a Angra. Só notícia ruim de segurança. Aí eu resolvi, falei, não, a situação está tão ruim que a prefeitura vai ajudar o governo estadual e federal na questão da segurança. Mas parte do meu secretariado, muitos amigos meus também, tinham uma preocupação. Que preocupação era essa? A hora que eu compro 20 carros para a polícia, a hora que eu começo a investir na segurança, a responsabilidade da segurança também passa para mim. Se não resolvesse, ia cair no meu colo. Porque na cidade, sempre a culpa é do prefeito, né? Muitas vezes tem um problema federal, mas a culpa é do prefeito. Tem um problema estadual, a culpa é do prefeito. Por quê? É errado isso que a população faz? Não. Porque o prefeito mora na cidade, está na cidade. Mesma coisa com o vereador. O vereador está no bairro, muitas vezes é cobrado por isso, porque as pessoas têm mais... E o senhor foi lá cobrar o governador a segurança na época, ainda era o Witzel, né? Aí criei decisão correta, criar a Secretaria de Segurança. E tive a felicidade de escolher o Sargento Douglas, que é um homem correto, um policial correto, sargento da Polícia Militar, hoje subtenente da Polícia Militar, de colocar o Douglas na Secretaria de Segurança. Foi uma medida correta que eu fiz, porque o Douglas conhece a cidade e é um policial correto, que não entra em esquema de corrupção. O Douglas é respeitado na cidade. Eu coloquei câmeras, ampliamos o CIOSP, UPPs. Fizemos as UPPs, agora vamos fazer a UPP da Lambicada. E aí, com a Polícia Rodoviária Federal nos ajudou, o governo do Estado, o governo federal. E a cidade hoje é um exemplo. Nós somos um case de exemplo da participação do município junto às polícias federais e estaduais. A nossa situação hoje da segurança é comentada em todo o Brasil, até fora do Brasil. A única cidade que foi receber um prêmio lá no exterior agora, o Douglas que foi Angra dos Reis. Foi convidada para falar da sua experiência como segurança pública. Então, a responsabilidade da segurança hoje, aqui em Angra, é também responsabilidade do prefeito, do município. E o Ferretti está imbuído também dentro desse espírito que nós investimos na segurança. Tanto é verdade que ele vai reconduzir o subtenente da Polícia Militar, Douglas, como secretário de segurança do município. Olha como foi importante a eleição do Ferretti, para que essa política de segurança possa continuar e ser ampliada com a participação do município, do governo do estado e do governo federal. E, claro, com o apoio da sociedade, né? Segurança não se faz só com polícia na rua. Segurança não se faz só com câmeras, com o PP. Segurança se faz com trabalho sério na urbanização, nos polo esportivo que eu fiz no Frade, vamos inaugurar agora no Parque Mambucaba, no Areal, na Nova Angra, em todo o município. Hoje, inclusive, tem uma inauguração no Frade, né? Hoje tem uma inauguração de uma área de futebol no campo do Frade, linda, e eu vou estar lá com a população. Segurança se faz com a educação, o que nós estamos fazendo na educação. Agora fizemos a formação da primeira
o 9º ano da Escola Cívica Militar no Frade. Foi uma emoção dos formandos, das famílias. O Frade era uma reunião conflagrada. Olha, importante isso que o prefeito fala. O Diário de Angra geralmente está presente nessas agendas institucionais. Nós estávamos lá na cobertura da primeira formatura e a gente viu lindo, né? As crianças chorando de emoção, né? Muito legal a Escola Cívico-Militar lá do Frade. Inclusive, as notas deles são uma das melhores notas das nossas escolas. E Angra hoje é o melhor IDEB da Costa Verde. O investimento que nós estamos fazendo na segurança, desculpe, né, na educação, cartão educação, cartão para fortalecer o trabalho das pedagogas, né, o material didático, a reforma das escolas, o ar-condicionado das escolas, as quadras cobertas. Angra hoje é a cidade da educação, podemos falar. E o Ferretti vai ampliar isso. Mais uma vez eu volto. Como foi importante a eleição do Ferretti. Porque tudo isso que nós estamos contando para vocês, que vocês conhecem, não é conversa fiada de lives mentirosas, de lives que vão ao vento. Você conhece isso que nós estamos falando. Todo esse trabalho na educação vai ser ampliado e continuado pelo Ferretti. Isso ajuda a segurança da cidade. A sociedade tem que participar da segurança da cidade também. E nós, como Estado, como município, estamos fazendo a nossa parte, investindo em quadras cobertas, áreas de lazer. Hoje o complexo que nós vamos inaugurar em Mambucaba, o complexo que eu inaugurei no Frade, que eu inaugurei no Bracuí, lá na Itinga, é melhor do que muitas áreas de lazer do condomínio de ricos do Frade. Olha que coisa legal. O Complexo Poliesportivo hoje do Frade, lá dentro do condomínio do Frade, que é um condomínio privado, de gente com poder aquisitivo, não tem os recursos que nós temos nos condomínios públicos, nos parques públicos que nós estamos fazendo. Isso é investir também na segurança. Isso levanta a autoestima na cidade. Investindo nos bairros, investindo no esporte e, sobretudo, investindo na educação. Segurança é também área de lazer, quadras, praças e, sobretudo, investir na educação como nós estamos fazendo. Aí nós vamos ter uma sociedade melhor, as crianças mais bem informadas, felizes na sala de aula. Hoje as crianças da escola pública da Prefeitura de Angra dos Reis estão felizes na sala de aula, com tablet, com ar-condicionado, com equipamentos didáticos de alta tecnologia, que nem as escolas particulares do Estado e aqui de Angra têm. A autoestima dos nossos alunos está alta. Isso ajuda na segurança também. Prefeito, já falamos de HMA, de UPA infantil, de segurança, de UPP e a casa de longa permanência dos idosos. Você vê que coisa legal, né? E olha, uma outra coisa importante. Você veja como muitas vezes lideranças nacionais que frequentam Angra, que eu não vou aqui falar nome, porque são coisas negativas, então eu não gosto de falar nome, a sociedade sabe, né, porque ela escuta. Criticar essa casa de longa permanência, essa LPI, lá no Retiro, porque se gasta muito financeiramente. Tudo que nós estamos investindo lá é o que preconiza a lei federal. Para cada idoso tem que ter tantas pessoas para assistência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A gente não pode fazer um asilo de qualquer maneira. Essas pessoas de fora que não conhecem o asilo, vou falar nome, o próprio meu amigo Bolsonaro criticou.
Mas por que ele criticou? Porque ele não conhece. Ele ouviu essas pessoas despreparadas para apenas criticar. O que o presidente devia ter falado antes de falar? Ir lá conhecer esse asilo para ver que trabalho importante a gente está fazendo. Muitas vezes, as pessoas que de fora, lideranças políticas de fora, importantes, são levadas ao erro por falta de conhecimento da realidade. Por acreditar em pessoas que não conhecem, que nunca fizeram nada pelos nossos velhinhos, nossos idosos. A gente ajuda muito o Asilo São Vicente e a prefeitura criou um outro asilo. Mas... Até um botãozinho do lado da cama. É um botão de pânico do lado de cada pessoa. Então, isso mostra o lado humano do nosso governo. Eu convido, já que o presidente está passando uns dias aqui em Angra dos Reis, meu amigo presidente Jair Bolsonaro, estou te fazendo um convite, presidente. Vá lá no asilo conhecer que coisa bonita que nós estamos fazendo lá. É importante. O senhor ama Angra dos Reis, gosta de Angra. É importante conhecer, nesse período de Natal, fazer uma visita aos nossos idosos lá. Está feito o convite. Em primeira mão o convite, hein? Qual foi a obra ou a realização que o senhor fez que o senhor tem mais orgulho? Assim, foram tantas realizações, né? A gente escuta nas notas oficiais que foram mais de 10 mil realizações nesses 16 anos. Mas tem uma, assim, vamos falar de obra. Qual a obra, assim, que o senhor tem orgulho de ter feito essa obra? Tem várias. Por exemplo, o asilo lá no Retiro, que é a casa de longa permanência, que eu acabei de fazer um convite ao presidente Bolsonaro para ir conhecer, é uma obra que me orgulha muito. Foi uma coisa que muitas vezes não é uma obra muito grande, mas é uma obra que mostra o lado humano do governo. Cuidar dos nossas idosas e dos nossos idosos com aquela dignidade que tem lá, mostra que o governo não é só de concreto, não é só de asfalto, não é só de praça, não é só de segurança, não é só de escola. Tem um lado humano também da área social que é importante. Se muitas vezes a família, e é uma coisa que eu vou deixar aqui registrado, muitas vezes a família, tem famílias que querem acolher os seus idosos, tem família que não querem, que vai uma crítica minha também, mas tem famílias que não têm condição também, e tem idosos que não têm também família. A gente dá uma mão para essas pessoas que trabalharam uma vida inteira. Foi uma grande obra nossa. Na área da infraestrutura... Está feito o convite, hein, presidente? Espero o senhor lá. Na área da infraestrutura, sim. 3 obras muito importantes que nós fizemos foi a duplicação da Avenida Ayrton Senna. Ali naquele trecho do Aquidauã era um gargalo. Muita gente achava que a gente nunca ia conseguir resolver aqueles problemas. Tinha umas casas ali de moradores antigos da estrada de ferro, da rede ferroviária brasileira, que moravam ali, famílias tradicionais que moravam ali, que nós tivemos que fazer uma negociação para indenizar essas famílias, demolir aquelas casas e duplicar aquele trecho. Quero agradecer ao Aquidauã, clube que eu já tive a honra de ser o presidente por 2 mandatos, eleito e reeleito, clube que me projetou na política. Fui comodoro do Aquidauã, 2 biênios. O senhor que fez aquele ginásio? Fizemos o ginásio, fizemos a marina do Aquidauã, fizemos as piscinas do Aquidauã, a sede do Aquidauã. Então, eu devo muito ao Aquidauã, e na época o Aquidauã teve espírito público. O Comodoro Mozart, o conselho do Aquidauã, os conselheiros, de ceder lá atrás um espaço para a gente duplicar a Avenida Ayrton Senna. Muito importante essa sessão. Ninguém acreditava que a gente fosse fazer essa obra. As pessoas, uns falavam assim, vamos fazer um viaduto.
e não fizeram, que era muito caro. Tinha outro, não sei se foi prefeito, vamos fazer um túnel para sair na Japuíba. Cadê o túnel? Não fizeram nada. Quem fez a obra foi eu. Com a parceria do Aquidauana e com a parceria dos moradores, está tudo duplicado. A despoluição da Praia do Anil, que era um compromisso meu, ninguém acreditava que a gente iria fazer. O SAI hoje está preparado para avançar na despoluição das outras praias e para também avançar na distribuição de água do município com mais eficiência. Nós já iniciamos. Prefeito, importante isso. Nós já iniciamos esse trabalho, que nós estamos fazendo agora no Bracuí, vai atender 13 mil pessoas. O que atrasou um pouco o SAI na questão da água foi que a gente teve que incorporar a SEDAI. A SEDAI há mais de 30 anos que não faz nada aqui em Angra dos Reis, mas que a equipe do SAI está preparada junto com o Ferret para dar solução ao problema de estiagem, que nunca houve uma estiagem tão grande, não só em Angra, como no Brasil inteiro. No país inteiro. E além todo esse trabalho que nós fizemos com a água, que o Ferret vai ampliar muito, a gente teve um problema de chuva grande no Bracuí. E a prefeitura deu uma resposta rápida, com a aprovação do INEA, com a aprovação do IBAMA, que é fazer um enrocamento para proteger as margens do rio, para que, quando tiver uma outra enchente, as casas à beira-rio estarem protegidas. O que nós fizemos na antiga Tararaca, que hoje é Vila Nova, que nunca mais tivemos um problema. Eu ia falar justamente isso. Nós estivemos lá acompanhando de perto essa obra, uma obra gigantesca, né, prefeito? Que protege realmente a margem do rio. Infelizmente, o Ministério Público Federal embargou a obra e eu faço aqui um apelo ao Ministério Público Federal, ao processo que está na Justiça, que é importante a gente acabar essa obra, porque se a gente tiver uma enchente muito grande, aquela população estará em risco. Obra importante para os quilombolas, para os indígenas, para os moradores do Bracuí. Então faço aqui um apelo ao Ministério Público Federal, à própria Justiça que está com o processo da gente, se o nosso projeto tiver que fazer uma readequação, a gente faz. Mas é uma obra importante, ela está muito adiantada. Foi uma resposta rápida da prefeitura e a população sabe o que eu estou falando. A minha preocupação hoje é com a população. Decisão histórica também, falamos do Aquidauana, da Praia do Anil, do Bracuí. Outra decisão histórica foi a Santa Casa. A Santa Casa que serviu muito ao município. E a Santa Casa foi construída numa época que Angra tinha 25 mil habitantes. Depois ela ficou defasada. Eu tive a decisão política de ter construído o Hospital Geral da Japuíba, outra obra importante nossa. E imaginem vocês, hoje nós somos 207 mil habitantes. Se eu não tivesse tomado a decisão importante de ter construído o HMJ, o Hospital Geral da Japuíba, o Hospital Municipal da Japuíba. Feito com emenda de um deputado que o senhor ajudou a eleger na época. O Aurélio Marques, e também com o recurso da Prefeitura de Angra dos Reis. Na época, o governador Garotinho nos ajudou. Obra importantíssima, que as pessoas muitas vezes mais novas não sabem disso. Então, foi uma decisão importante minha. Outra decisão importante, quando tivemos o Covid. Importante esclarecer para a população que na Santa Casa tem 2 hospitais, o Agamar e o Hospital da Mulher, né? A mulher, são 2, a maternidade e o Hospital da Mulher, que está sendo construído e equipado com emenda da Célia de R$1.700.000, com mamógrafo agora. Mas antes de falar da maternidade do Agamar, falar do Covid. Nós reformamos a Santa Casa e equipamos a Santa Casa. O senhor teve medo da pandemia? Claro. Medo? Todos. Medo do desafio de ter que fazer uma gestão na área da saúde? Era uma coisa nova que o mundo não havia enfrentado ainda, né? Então, assim,
Conta pra gente como é que foi, o senhor foi buscar informação aonde para enfrentar essa pandemia? O Covid foi um desespero não só para mim, para os médicos, para os enfermeiros, para quem limpa os hospitais, no mundo inteiro. Era uma coisa que a gente não... Era a mesma coisa que a gente andar numa rua com os olhos vedados. A gente não sabia o que era aquilo, que monstro era aquilo, o Covid. Mas, de qualquer maneira, nós... O senhor vinha acompanhando as notícias na Europa? Claro, na Europa, no mundo inteiro, pessoas morrendo. Aqui em Angra não faltou respirador. Pelo contrário, a gente comprou também, além dos respiradores normais, os respiradores de alto fluxo de oxigênio, para precisar não entubar a pessoa, porque quando entuba uma pessoa é muito difícil para comer, para respirar. A gente adquiriu respiradores de alto fluxo de oxigênio, não faltou remédio, não faltou leito. Reformamos a Santa Casa e o Centro de Covid de Angra dos Reis atendeu Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, paciente do Rio de Janeiro. Foi um exemplo, Angra, na questão do Covid. Depois transformamos a Santa Casa, demos um outro passo. E todos esses equipamentos que nós compramos, respiradores de alto fluxo, estão sendo usados hoje no sistema de saúde do HMJ, da maternidade, equipamentos que ficaram como legado. Eu, em vez de fazer tenda, eu investi na Santa Casa. E depois do Covid, que graças a Deus hospital passou... de campanha, né? Deixou de fazer hospital de campanha para fazer investir na Santa Casa. Né? Aí depois nós demos um outro passo maior. A Santa Casa atendia precariamente já as mulheres, as mães que precisam ter seu neném. O Ministério Público nos questionando o dinheiro que a gente mandava para lá e a Santa Casa não dava solução. A administração da Santa Casa, que antecedeu quando eu fiz a compra da Santa Casa, era muito ruim. Muito ruim. E aí eu tomei a decisão histórica. Essa foi uma outra decisão histórica. De, em vez de mandar o dinheiro para a Santa Casa, comprar a Santa Casa. Peguei 19 milhões de reais da Prefeitura de Angra dos Reis, depositei na Justiça para pagar os servidores antigos e fornecedores antigos. Você vê, de uma prefeitura lá atrás, no terceiro mandato meu, que eu peguei quebrada, a gente reequilibrou financeiramente o município e tivemos capacidade para investir nisso tudo que nós estamos conversando aqui e ter 19 milhões para comprar a Santa Casa. Compramos a Santa Casa e transformamos aí a outra transformação da Santa Casa. Hoje, o que você, quando você passa em frente ao prédio da Santa Casa, a única coisa que você vai ver antiga lá é a fachada colonial. A estrutura toda de segundo andar, de primeiro andar, de terceiro andar, toda a estrutura em aço novo. Nós fizemos uma estrutura de cálculo, tudo isso para botar centros cirúrgicos novos, ar-condicionados novos. É um prédio novo. A Santa Casa hoje está reestruturada na sua edificação com estrutura de aço, desde a fundação. Se quiser, pode até aumentar agora. Pode aumentar com aço. Já aumentamos. E muitas vezes a pessoa olha lá na frente e acha que é a Santa Casa antiga. Não é, só a fachada. E agora, recentemente, culminamos com a inauguração de 3 centros cirúrgicos novos. O primeiro centro cirúrgico para pequenas cirurgias. Segundo centro cirúrgico com cirurgias médias. E terceiro centro cirúrgico para cirurgias de alta complexidade e grande cirurgia. Inauguramos agora essa semana com novas enfermarias, tudo isso voltado para a mulher, com a emenda da deputada Célia real, emendas de pessoas que ajudam o município de Angra dos Reis. A gente tem aí um deputado federal que veio criticar a gente, que eu não vou nem falar o nome, que agora está sendo questionado aí pela Justiça,
que veio criticar, nunca ajudou a cidade em nada. Nunca fez uma emenda para a cidade. E veio criticar aqui a nossa saúde, pelo amor de Deus, que não conhece a cidade. Atacou muito o senhor durante a campanha, né? Não conhece o nosso trabalho. São pessoas desconhecidas, muitas vezes até induzidas ao erro. Talvez se essa pessoa conhecesse melhor a nossa administração, pudesse mandar uma verba para cá. Talvez agora, como você veio para Angra dos Reis, aqui caiu de paraquedas aqui em Angra dos Reis, deputado, o senhor possa também conhecer o nosso asilo, conhecer a Santa Casa, conhecer o trabalho que nós estamos fazendo na saúde e possa nos ajudar com uma emenda. Será bem-vinda aqui em Angra dos Reis. Olha, a gente observando, agora voltando para a campanha, né, já pegando essa deixa, a gente observando durante a campanha, a gente ficava com a impressão de que, às vezes, algumas críticas que a gente ouvia, que as pessoas não conheciam a cidade. Até para criticar o asilo, por exemplo, quem conhece, olha... Está com informação errada. Está com a informação errada, né? E assim foi em diversas áreas, não só nessa área. E o futuro, né? O futuro, 2016, 2020, 2026. Qual o futuro? O meu futuro? O seu futuro político. O senhor não pode se aposentar, né? O senhor tem uma articulação muito grande, o senhor precisa, né, usar essa articulação que o senhor tem na política para poder continuar ajudando o município. O que o senhor está pensando aí para o futuro? Olha, primeiro que eu não penso em aposentadoria mesmo. Até brinco, mulher, que muitas vezes as pessoas... Eu estou com 72 anos, mas graças a Deus estou muito bem. Estou meio machucado aqui, que eu fui jogar bola com as crianças, mas até o Neymar está machucado, que é novinho, mas já estou ficando bom já. Mas eu brinco assim, falo com os vereadores e com as lideranças políticas, que muitas vezes querem o meu lugar, que é natural na democracia, né? A gente vive uma democracia. A gente é eleito pelo voto. Ditadura é outra coisa. Ditadura não tem eleição. Muito ruim. Muitas vezes a democracia, a gente reclama da democracia, mas ainda é o melhor sistema. Porque nós tivemos exemplos horríveis. Ditatoriais, não é bom para a gente ver o exemplo de Cuba, da União Soviética, Venezuela. Ninguém quer aquilo. A democracia tem suas falhas, mas ainda é o melhor sistema. Bom, aí eu brinco com as pessoas que falam assim, que querem o meu lugar, eu falo, vocês podem ficar muito tranquilos. Falo para os vereadores. Então, quando o vereador é recém-eleito, fica com aquele tesão de querer mais. É natural do ser humano. Todo mundo quer ser vereador, quer ser deputado, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser senador, quer ser presidente. Aí eu falo, não, vocês podem ficar muito tranquilos com relação a mim. Porque eu estou com 72 anos, o que eu quero é terminar bem o meu mandato, que graças a Deus estou terminando. A gente acabou de bater um papo longo aqui, né, mulher? Falando das coisas que eu fiz, que poderia ter feito, do carinho que a população sempre me recebeu. Não tenho reclamação de ninguém, graças a Deus. Tem hora que uns erram um pouco, escolhem mal candidatos, faz parte da democracia, da política. Mas sem ressentimento de ninguém. Aí eu digo para as pessoas, você pode ficar tranquilo, eu terminando bem meu mandato, com 72 anos, a única coisa que eu quero, depois disso, são só mais 10 mandatos. Aí as pessoas ficam, pô, que isso, prefeito? Mas eu falo isso de brincadeira. Na verdade, eu termino esse mandato, né? E aí as pessoas já ficam pensando em 2026. E eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu nunca quis ser presidente de partido político nenhum. Nunca quis exercer mandato nenhum para prejudicar as pessoas. Eu acho que tudo acontece naturalmente. Ah, você será candidato em 2026? Eu tenho vontade.
Mas isso não é o suficiente. Depende muito da população. Depende muito do trabalho que o candidato fez. Eu acho que eu tenho um trabalho legal. Depende muito do reconhecimento da população, né? E ninguém é candidato, Bulé, de si mesmo. Eu sempre fui candidato com a vontade. Quando estava em Brasília como deputado federal, a população quis que eu voltasse. Não é legal isso? Eu voltei, dei a minha contribuição, o Ferretti vai dar a contribuição dele. 2026 depende primeiramente de Deus. Se Ele quiser, eu serei. E se a população também quiser, primeiramente Jesus Cristo, né? A vontade de Deus é soberana. Se Ele quiser e a população achar que eu fiz um trabalho legal, eu posso ser candidato. Mas sem aquela preocupação de ser candidato, de falar mal de ninguém, não. Sempre com um pensamento de construção, de trazer coisa boa para o município de Angra dos Reis. Eu acho que como deputado federal eu já ajudei muito o município, diferente de candidatos que são de deputados federais que só vieram para criticar, nunca ajudaram Angra com um centavo. Aí fico, não dei porque o governo não é um governo sério. Ô, deputado, vem cá conhecer o governo. Tanto é sério que a população nos reelegeu, porque a eleição do Ferretti é minha reeleição. Só que eu não podia ser mais candidato. Então, quero agradecer muito à população, a todos vocês que acreditaram no candidato Ferretti, que acreditaram em mim, né? E nós estamos com uma campanha na rua que fala o seguinte: o trabalho fala pela gente. Se Deus quiser e a população quiser, estarei pronto para servir aqui o município. Graças a Deus eu tenho muita saúde, disposição, capacidade de trabalho e ser amigo dos meus amigos, sem trair ninguém. Valeu! Prefeito, olha, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra essa entrevista exclusiva, encerrando seu 4º mandato, né? Desejo ao senhor muita saúde, muito sucesso. E obrigado a você que ficou ligado aqui com a gente até agora, acompanhando no Diário de Angra. E até a próxima. Um Feliz Natal. Prefeito, deixou uma mensagem de fim de ano para a população. Não, eu que agradeço a você, Bulé, de ter vindo aqui na minha casa, de ter conversado comigo. Parabéns pelo Diário de Angra, que faz um trabalho sério, mostrando as coisas boas. Faz as críticas, mas mostra as coisas boas da cidade. Aproveitar aqui o seu veículo para desejar a todos um grande Natal, uma noite com Jesus Cristo, uma ceia de Natal, que a cidade possa tá bem decorada, a cidade está bonita, a cidade está acolhedora. Todo mundo está elogiando o trabalho que a secretária Beth Brito, com o apoio das outras secretarias, fez na decoração de Natal. As crianças estão felizes. Agradecer muito ao servidor público pelo carinho que sempre me tratou, sempre apoiou o nosso trabalho. A todo o meu secretariado, sem discriminar ninguém. A nossa equipe é muito boa. Tanto é muito boa que o Ferretti vai trabalhar com muito da nossa equipe. Ele está fazendo as mudanças que ele acha que tem que fazer, que eu também acho importante fazer essas mudanças. Eu desejar ao Ferretti, à Beth Brito, ao Ferretti um grande governo. Agradecer muito a Célia Jordão, primeira-dama e deputada estadual, que tem ajudado muito com emendas do município de Angra dos Reis, que está fazendo um trabalho lindo com o Brasfels, com o estaleiro Verome, com a economia do mar. Primeira deputada que cria uma comissão em defesa dos metalúrgicos, da construção naval, óleo, gás e petróleo. E pela companheira que é a primeira-dama, a minha família, Luiz Antônio Jordão e a Maria do Carmo Jordão. E a todos vocês. E agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade, mais uma vez, de ser 4 vezes prefeito da nossa cidade. Para mim, é um orgulho muito grande. Muito obrigado. Valeu. Bom Natal para todos. Obrigado, gente. Até a próxima.